Olá, meus alunos e minhas alunas, eu sou a professora Roberta Vânia. Nós vamos trabalhar como conteúdo do terceiro caderno do segundo bimestre, separação, componentes e misturas, que vocês vão encontrar no capítulo 10 do livro de vocês, onde vocês vão poder fazer uma leitura para melhor auxiliar no conhecimento que vocês deverão adquirir durante esse bimestre, durante esse caderno. Veja o vídeo até o final, faça suas anotações, tire suas dúvidas que eu estarei à disposição para ajudar cada um de vocês. Separação e misturas. Os seguintes processos eles permitem a separação dos vários constituintes de uma mistura. Cada um desses processos tem uma utilização bem definida, dependendo do tipo e das propriedades dos componentes e da mistura. A aplicação desses processos ela deverá ser pensada caso a caso. Poderão haver misturas que necessitem de mais de um processo para completar a separação dos seus constituintes. Mistura heterogênea. Dentro desse processo da mistura heterogênea, nós vamos ter a catação. O que seria essa catação? A catação é um método baseado na diferença de tamanho de aspecto visível das partículas de uma mistura de sólidos granulados e um dos sólidos é retirado com pinças ou com as mãos. Exemplo, a mistura do feijão, como mostra essa imagem aqui para retirar as impurezas. Então, esse processo de catação é um processo extremamente simples, constituído-se por catar, ou seja, por retirar componentes com a mão ou com auxílio de algum instrumento, como uma pinça. Tirar as impurezas, vai fazer essa catação, essa separação. Outro exemplo de mistura heterogênea, que vai trabalhar com os sólidos, é a peneiração. A peneiração é utilizada como uma mistura de sólidos granulado, cujo tamanho das partículas é sensivelmente diferente. É colocada sobre uma peneira e submetida à agitação. Exemplo, a mistura de areia fina e de alguns pedregulhos. O que eles vão utilizar? A peneiração. Então, esse processo de transmissão ou peneiramento, ele é um dos processos de separação de misturas. Trata-se de um processo mecânico de separação, onde diferentes sólidos que compõem a mistura passam por sistemas de peneiras com diferentes malhas, onde por esses grânulos vai ficar retido a outra parte que passa por entre os vãos da malha da peneira. É o exemplo aqui, esse moço peneirando a areia fina e retirando alguns pedregulhos. Outro exemplo de mistura heterogênea dos sólidos é a levigação. O sólido mais leve é separado por água corrente, exemplo, o ouro, a areia mais leve é arrastada por um fluxo de água. Então, a levigação, esse sólido, como por exemplo o ouro, a areia, junto com a água é separado. É um processo de levigação. Mais um exemplo de mistura heterogênea utilizando os sólidos é a ventilação. A ventilação, o sólido mais leve, ele é separado por uma corrente de ar, exemplo, os grãos de café, as cascas. Então, por exemplo, esse homem está aqui fazendo o processo de ventilação com grãos de café. Ele vai usando esse processo de ventilação para separar os grãos mais leves. Ele vai utilizar o vento, com a peneira, vai utilizar o vento e os grãos mais leves eles vão ser separados por uma corrente de ar. Mistura heterogênea, também os sólidos, nós vamos ter as separação magnéticas, que ela separa misturas do tipo de sólido, nas quais um dos componentes tem propriedades magnéticas e é atraído por um ímã, exemplo, o ferro e a areia. Então aqui, o ferro e a areia. O ferro vai ter propriedade magnética e ele vai ser atraído, a areia vai ser atraída por esse ímã do ferro. Mistura heterogênea, o sólido também, nós vamos ter a flotação, que é a sedimentação fracionada. O sólido mais leve, menos denso, flutua em um líquido, enquanto mais denso sedimenta. Exemplo, a serragem da areia por adição, aqui a serragem da areia por adição da água na mineração, para separar a areia do minério. É pulverizado e tratado com óleo para poder flutuar na água. Esse é o processo de flotação, que é a sedimentação
fracionada. Ainda dentro desse processo de separação de misturas, nós vamos ter a mistura heterogênea do sólido, que é chamada de solução fracionada. Ela baseia-se na diferença de solubilidade dos sólidos em um determinado líquido. Primeiro, adiciona-se um líquido, olha só, ele está adicionando-se um líquido. Esse líquido ele vai dissolver apenas em um dos sólidos. Depois, ele vai filtrar essa mistura, que é submetida ao aquecimento, para eliminar o solvente. Qual é o exemplo que ele está utilizando aqui? O sal e a areia. Aqui nós temos os exemplos desse processo. A areia mais o sal, a areia mais o sal e mais a água. E assim ele vai trazendo esses processos de separação de mistura. Aqui nós temos um exemplo de um processo de mistura heterogênea onde nós vamos ter o sólido e o líquido, que é a chamada decantação. Quando a água barrenta é colocada em repouso, a terra tende a se depositar no fundo do recipiente. Olha só, a água barrenta aqui, ela vai repousar no fundo do recipiente. A decantação é o processo no qual as fases se separam devido à diferença da densidade, que esse barro aqui, né, vai ser mais denso e a água ela vai ficar na parte superior, que é o líquido. Então aqui a gente vai ter a parte sólida e a parte líquida. E um exemplo de mistura heterogênea onde vai ter líquido e líquido é chamado de quê? De decantação. O exemplo, a água e o óleo, ou a água e o bromo, né? Eles são duas misturas líquidas, porém elas são heterogêneas, elas não vão se misturar, a água e o óleo, por exemplo. E dentro desses processos de separação e mistura, nós vamos ter a evaporação. A evaporação, como mostra essa imagem aqui, vai ser a retirada da água do mar nas salinas, é o processo que vamos tirar o sal da água do mar, é chamado de evaporação. Então essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida é só chamar que estarei à disposição. Até a nossa próxima aula.